Aleluias. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar tendo essa oportunidade. Antes de começar, eu queria só passar um aviso que sexta agora temos vigília, né? Amém. Quem não deu seu nome ainda, procura o Helder. Cadê o Helder? Tá lá em cima. Mas procura o Eldinho, dê seu nome ali, que é um momento bênção, meu irmão. Vigília é poderosa. Vai ser lá em Camboriú, na chácara do Valmir. Oi, o fogo desce. Aleluia. Quem está sentindo frio já tira a jaqueta, já tira tudo. Meu Deus, é fogo. Aleluias. É um prazer estar tendo essa oportunidade. Queria cumprimentá-los com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar. Amém. Sintam-se à vontade. A casa é do Pai, mas a casa é nossa. Amém. Vocês de Bombinha sejam bem-vindos. Os visitantes também sejam todos bem-vindos. Vocês que nos assistem também ao vivo aí, sejam bem-vindos. Amém. Glória a Deus. Antes de começar, eu queria te fazer uma pergunta. Você crê que Deus fala com você? Não precisa responder. Não precisa, mas amém. Então, Deus, Ele fala com você em todo e qualquer momento. Amém? Essa é uma certeza que nós temos que ter em nosso coração, que Deus sempre fala com a gente em todo momento. Seja ele um momento ruim, momento bom, seja na tormenta, seja na tempestade, seja na bonança, seja na felicidade, seja na tristeza, mas Deus sempre está falando com o seu povo. Amém? Nós somos povo de Deus. Então essa é uma certeza que nós sempre temos que ter. Deus fala com a gente em coisas simples, em coisas complicadas. Às vezes você está limpando a casa, Deus está falando contigo. Tu está no trabalho, Deus está falando contigo. Esse dia eu estava lavando o carro e Deus estava falando comigo. Ele falou no meu coração e a palavra de hoje veio a partir disso aí. Amém? Eu estava lá lavando meu carro e lembrando que, poxa, quando eu estava lá em Minas, um tempo atrás, trabalhava no mercadinho, tinha uma bicicleta velha sem freio. Final de semana chegando eu pensava, poxa, final de semana eu queria estar com um dia ainda eu vou ter meu carro, vou estar lavando um poçante ali, passando uma cera. Tudo que o homem gosta de fazer, né? Aí, mas a gente se esquece às vezes dessas coisas. Esses sonhos de momento que a gente tem, a gente acaba esquecendo. Aí Deus me trouxe a memória. Ei, lembra que você sonhou com isso um dia? Aí eu falei, poxa, parei, pensei, eu falei, nossa, glória a Deus. Às vezes é tão mais fácil, nosso lado natural, focar no que não aconteceu e esquecer do que aconteceu. Ele me trouxe a memória ali e falou, poxa, quantas e quantas coisas já fiz na tua vida, quantas e quantas coisas ele já tem feito na sua vida, e às vezes a gente prefere focar no que ainda não aconteceu. Às vezes é mais fácil focar na dor do que não aconteceu do que na alegria do que já aconteceu. Amém? Então o título eu creio que você ainda tem sonhos. Todos temos sonhos. Então o título da ministração de hoje é Renovo de Sonhos. Amém? Hoje tem uma palavra vinda aí pro coração de você que, olha, absorve, esquece tudo que está lá fora, dívida, problema, tudo lá fora, concentra só no reino aqui agora. Amém? Glória a Deus. O texto base está em Gênesis 37, a partir do 2. Como é de sonhos, eu vou falar de um dos caras muito sonhador da Bíblia. Creio que todos conhecem. Eu vou falar de José, filho de Jacó, do Egito. Conhecem, né? Quem não conhece, lê em casa. Eu vou ler só uma parte aqui. A partir do 2. Diz assim. Vamos lá. Gênesis 37, a partir do 2. Isso. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho,
odiaram-no, não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo mais ainda. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho do que tinha dito. Depois teve outro sonho, contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, a sua mãe e os seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Amém? E aqui. É uma história um pouco longa. Se eu for falar aqui, o pessoal vai brigar comigo, né? Então, assim, você que tiver oportunidade, você que já leu, leia de novo. Você que não leu, leia. Tem muitas experiências nessa história. Muitas experiências. Então, a respeito de sonhos. Então, José, uma explicação rápida e resumida. José, filho mais novo de Jacó, era odiado pelos irmãos porque o pai gostava mais dele. A rapa do tacho, mais novo, tinha nascido na sua velhice. Então, os irmãos tinham ciúme dele. Certo dia, José foi atrás dos irmãos. Os irmãos o pegaram, jogaram no poço. História resumida, tá? Jogaram no poço. Ia passando a caravana de ismaelitas. Pegaram ele e venderam para os ismaelitas. Os ismaelitas levaram ele para o Egito. Ele foi vendido a um chefe oficial lá, o oficial de Faraó. E ele ficou trabalhando na casa de Faraó. Durante o tempo que ele ficou na casa desse oficial, tudo prosperou. Só que aí a esposa do Potifar, que era o Potifar, a esposa dele, armou contra ele, porque queria seduzi-lo. Ele, como era temente a Deus, tentou fugir, ela segurou a capa dele, depois chegou, inverteu a história, falou que ele tentou abusar dela, aí o oficial, o patrão dele, mandou ele para a cadeia. Na cadeia também, como tinha o Espírito de Deus com ele, prosperou, passou a tomar conta dos presos, e chegou 2 presos lá do palácio de Faraó, né? E ele revelou sonhos, tiveram sonhos, ele revelou o sonho dos 2. Um seria morto, o outro seria restituído. Ele falou ao que seria restituído: lembra-se de mim quando estiver bem. Só que o cara saiu e lembra dele? Não. O cara saiu, o copeiro, saiu, foi pro palácio, só que só lembrou dele 2 anos depois. Pô, que legal, hein? O cara ajudou o outro, revelou o sonho dele, e só 2 anos depois que foi lembrar dele. Mas, nesse período, foi justamente o período certo para se lembrar dele. E nessas e outras ele foi chamado. O faraó teve um sonho, ninguém revelava, foi chamado José. José decifrou o sonho de Faraó e decifrou o sonho de Faraó e acabou se tornando governador do Egito. Resumão. Amém? Então, coloca só o primeiro tópico, por favor. Vou contar um segredo, que a gente fala que segredo a gente não deve revelar, mas eu vou revelar um segredo para vocês. Fé, segredo para a realização de sonhos. Amém? José foi um cara que os sonhos dele o levaram para um poço, o levaram para uma cadeia, e de lá ele se tornou o segundo somente abaixo de Faraó no Egito, em importância. Determinava tudo. Faraó assinava embaixo. Então, pensa comigo, um cara no buraco, olha em volta, o que ele vê? Nada. Olhando pelo natural, você não consegue ver o que Deus está fazendo na sua vida. Quando você deixa isso, quando você começa a olhar as coisas pelo natural, você não entende o que Deus tem para fazer na sua vida. Eu queria ler com você ali em Hebreus, capítulo 11, verso 1 e 6. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Naquele momento que ele estava no poço,
Ele conseguiria ver alguma coisa de boa na vida dele? Não. Humanamente falando, não. Sobrenaturalmente falando, ele ainda acreditava que Deus era por ele. Amém? Assim somos nós às vezes. Em meio à turbulência, em meio à dificuldade, a gente prefere olhar o que está acontecendo à nossa volta e esquecermos de olhar para Deus. Tem outro texto ali em Gênesis 15, 5 e 6. Por favor. Levando-o para fora da tenda, Deus, com Abraão, disse-lhe: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Próximo. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão creu. Por que eu falo para você não olhar para as circunstâncias que estão à sua volta? Deus fala para Abraão que a descendência dele ia ser incontável. Incontável. Abraão olha para o seu lado, sua esposa estéril. O natural falaria para Abraão: isso é impossível. O natural nos fala às vezes que é impossível nossos sonhos se realizarem. O natural nos fala que não tem como, que esse sonho é muito grande para a gente. O natural teme nos jogar para baixo. Mas o sobrenatural de Deus, quando a gente coloca os nossos sonhos debaixo da vontade de Deus, eles não morrem. Demora. Na vida de um mês, na vida de outro um ano, na vida de outro vários anos. Isso é entre a pessoa e Deus. Mas eu tenho que dizer que seu sonho não morre. Não morre. E quando fala a respeito de fé, ele creu mesmo, Abraão creu mesmo diante das circunstâncias. Mesmo quando ele saiu lá da casa dele, Deus falou: sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Nem sabia para onde que ele ia. Vai para o lugar que eu te mostrarei. Que isso? Fé. Fé. Certeza das coisas que se esperam, mas não se veem. Você não vê um Deus, mas a sua fé tem que estar voltada para Deus. Porque mesmo não vendo, você tem que acreditar que Ele é contigo. Amém? Então já sabe onde tem que depositar seus sonhos. Então, meu irmão, mesmo diante da circunstância que você tem passado, não limite a sua fé. Não limite a sua fé, porque quando você limita a sua fé, Deus deixa de agir. Deus está ali disposto a agir em nosso favor. O buraco que José encontrava poderia muito bem limitar a fé dele e falar: que isso? Porque até então Deus não tinha falado que ele seria o governador lá no Egito. Deus não tinha prometido para ele que seria isso. Deus simplesmente falou que os irmãos dele iam se curvar para ele. Talvez se tivesse falado para ele: nossa, você vai ser o segundo maior no Egito, seria mais fácil para ele suportar, né? Não, opa, eu vou suportar aqui que eu sei que depois eu vou ser grandão lá, vou. Com a gente também é a mesma coisa. Às vezes vem a dificuldade, vem os problemas, e a gente esquece que o Deus que realiza os nossos sonhos é maior do que qualquer problema. É o que eu disse no começo, às vezes é tão mais fácil a pessoa focar na dor do que não aconteceu e esquecer do que já aconteceu. Amém? Glória a Deus, aleluias. Eu queria falar a respeito também do segundo tópico agora. Pode colocar, por favor, o segundo tópico? Essa é uma pergunta. O que você é? O que tem determinado a realização dos seus sonhos? Você já parou para perguntar o que tem determinado a realização dos seus sonhos? Poxa, às vezes a gente sonha com tanta coisa não se realiza, tanta coisa. O que tem determinado a realização dos seus sonhos? Tem duas possibilidades ali, ó. Coloca para mim, por favor, Hebreus aí 10, 23. Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E lá em Números 23, 19. Números 23, 19.
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Ele não é homem para mentir. Às vezes a gente falha em nossos compromissos, às vezes a gente deixa de cumprir nossos compromissos, mas entenda uma coisa, Deus, se Ele te prometeu que o seu sonho vai se realizar, Ele vai se realizar. Entenda que vai se concretizar, só que não é no meu nem no seu tempo, é no tempo de Deus. E o que eu falei para você, por que eu perguntei o que você tem deixado determinar a realização dos seus sonhos? É o natural ou o sobrenatural de Deus? Quando você deixa o natural determinar a realização dos seus sonhos, você só vai até onde o seu braço alcança. Você não consegue ir além. Quando você deixa o natural realizar o seu sonho, você vai até onde você pode ver, até onde você consegue. Mas hoje eu quero te intimar a você deixar o sobrenatural de Deus determinar a realização dos seus sonhos. Porque quando você deixa o sobrenatural de Deus determinar a realização dos seus sonhos, olha, uma coisa é certa, vai faltar cargo na empresa para você subir. Aleluias! Quando você deixa o sobrenatural de Deus determinar a realização do seu sonho, sua empresa vai até onde que você nem pode imaginar. Então, a realização de sonhos está aí para todos. Basta você exercitar a sua fé. Não conta com o vizinho, não conta com o amigo, não. Conta com Deus. Porque mesmo sem ver, a palavra dele falou que ele cuida de quem o acompanha. Ele realiza os sonhos de quem acompanha ele, quem crê nele. Então, eu estava vendo uma vez um vídeo do aniversário da igreja, acho que 2016, se eu não me engano. Eu estava vendo justamente isso aí, lá alguns relatos, né? Aí tinha um pastor e uma pastora ali falando que a igreja Betel foi um sonho, né? Que Deus tinha colocado no coração deles. Nossa, saíram do conforto deles de Blumenau, abraçaram a causa quando Deus colocou o sonho no coração deles e falou, não, eu vou. Aceitaram o ID. Chegou aqui, se eles tivessem olhado para o natural, a igreja tinha fechado. Se eles tivessem abraçado o natural, hoje nós não estaríamos aqui hoje. Porque alguns que estão aí mais antigos lembram os problemas que a igreja passava, financeiros e tudo. Mas ele olhou para o sobrenatural de Deus. E você olhar no último aniversário, se olhar nos olhos dele, ele falando, a alegria dele falando que todo pastor queria ter uma igreja igual essa. Aleluias, cara, isso é muito grandioso, isso é muito gratificante. Você saber que você está inserido numa igreja que realmente você vê o Espírito de Deus agindo. Que realmente você vê as pessoas, como eu vou dizer, vivendo o que pregam. Aleluias. E baseado nisso, você viveu o que prega, Deus realiza os seus sonhos. Entenda que seus sonhos, Deus, creio eu, não estou assim, imaginando assim, creio eu, que Deus tem lá no céu uma caixinha de sonhos. Todo sonho que você sonha, vai para essa caixinha. Volta e meia, ele olha para aquela caixinha e fala, opa, meu filho está pronto para esse sonho aqui. Pega lá e joga. Opa, é um carro. Opa, é um casamento. Opa, é uma cura. Eita, é uma família restaurada. Cada sonho que você sonha, vai para essa caixinha. Viu? Cada sonho que você sonha, não pense você que Deus esquece, que Ele não esquece. Tá? Essa água é boa, viu, gente? Meu Deus. A água fica com um gosto diferente aqui em cima. Então, não pense você que às vezes seu sonho não realizou no tempo que você queria, que ele morreu. Seu sonho não morreu. Ele está guardado na caixinha.
Está só esperando você ficar pronto para receber ele. Então, como foi dito na palavra, ele não é filho de um homem para mentir. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se o teu sonho está debaixo da vontade de Deus, ele vai cumprir. No tempo certo, tudo vai se cumprir. E a caixinha de Deus está lá. Cada um com meu nome, com seu nome, Diogo, com seu nome, Jeff, com seu nome, Pri, Pastor Saulo, Eldinho, todo mundo. Tem suas caixinhas lá, tudo detalhadinha. Que Deus não usa computador não, que é perigoso dar pane alguma coisa. Então deixa tudo anotadinho que não tem perigo de perder. Então, nossos sonhos estão todos guardados lá debaixo das asas do Senhor. Está lá guardado. A sombra do Onipotente está lá, está lá, guardadinho. À medida da hora que você vai exercitando a sua fé, você vai fortalecendo o seu lado sobrenatural. Você vai começando a ver onde não tem. Você vai começando a enxergar onde não tem. Você vai começando a ir além do que te colocaram para fazer. Você vai começando a buscar onde você não achou, onde você não plantou. Você vai começando a fazer, aceitar o ID. Opa, é uma oportunidade, estou lá. Precisa de mim, estou lá. O irmão está precisando, estou lá. Cuida das coisas de Deus e Deus cuida das suas coisas. Oportunidades não faltam. Às vezes você olha e fala, poxa, já está tudo encaixadinho, já tem gente fazendo isso, gente fazendo aquilo, gente fazendo aquilo. Não. Sempre cabe mais um. Sempre. Tá? Então... Então, meu querido, entenda que Deus não fica devendo nada para ninguém. Não estou dizendo que o que você fazer para Deus vai ser em troca do que Ele vai fazer para você. Porque se a gente for trabalhar em ritmo de barganha com Deus, infelizmente a gente ia ficar devendo para muitas vidas se a gente tivesse. Entendeu? Então você tem que trabalhar com Deus da seguinte forma: Deus, eis-me aqui. Haja conforme o teu querer. Usa-me conforme a tua vontade. Apenas aceita o ID. Você tem sonhos? Temos sonhos. Alguns se realizaram? Puxa pela memória que você vai ver que você acabou se esquecendo de muitos que já se realizaram. Muitos sonhos. Então a partir de hoje procure focar no que Deus fez por você. Não foca na frustração do que ainda não aconteceu. Porque ainda não aconteceu. No tempo certo, vai acontecer. E, para encerrar, todo sonho que vem da parte de Deus, quando você coloca seu sonho debaixo da vontade de Deus, da vontade do Senhor, seja ele financeiro, seja ele espiritual, seja ele emocional, seja do simples ao mais complexo. Quando você coloca debaixo da vontade de Deus, por mais que demore, ele não morre. Seu sonho não morre. Ele apenas está adormecido, esperando a sua fé ligar o despertador espiritual para acordar ele. Ele não morre, ele apenas adormece para acordar na hora certa. Aí você me pergunta, qual é a hora certa? A hora certa é quando você começa a exercitar a sua fé. A hora certa é quando você começa a se achegar mais, quando você começa a aprofundar mais na palavra de Deus. Essa é a hora certa. A hora certa é quando você começa a separar a sua devocional, quando você começa a simplesmente ser, entre aspas, assim, Caxias com as coisas de Deus. Às vezes é tão mais fácil a gente ser Caxias com o Facebook, ser Caxias com o Instagram, ser Caxias com o WhatsApp, mas com a palavra de Deus, às vezes é tão difícil a gente ser Caxias. Às vezes qualquer probleminha, poxa, impede a gente de separar aquele momento que a gente tem para Deus. E Ele não pede muito, às vezes, 10 minutos, 5 minutos. Isso é entre você e Deus. Eu não sei quanto tempo você separa para Ele, 1 dia, 2 dias, 1 hora, 1 minuto, 2. Mas Ele quer só aquele momento. E a partir de quando você separa aquele momento, você não que Ele peça, você começa a sentir necessidade de separar um pouco mais para Deus. O reino dos céus é feito assim, meus irmãos. É feito de ação, 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 ação.
a gente tem que agir em direção à coisa certa. Aleluia, glória a Deus. Então, a partir de hoje eu quero que você saia daqui com essa convicção. Com essa convicção de que seu sonho não morre. Ele apenas adormece. Então, não desista se às vezes seu sonho ainda não realizou. Seu sonho ainda não concretizou. José tinha 17 anos. Foi governador do Egito com 13 anos. Abraão esperou 25 anos pelo seu filho. Então, quer dizer, no intervalo de 25 anos, muita coisa aconteceu na vida dele. No intervalo de 13 anos, muita coisa aconteceu na vida de José. Não sei quanto tempo você vem caminhando com o Senhor, mas a partir de quando você aceitou Ele em seu coração, tudo se fez novo. Então começa a contar nesse tempo aí tudo que você já passou, tudo que Ele já fez, tudo que você sonhou nesse período, porque quando a gente aceita Jesus em nosso coração, os sonhos mudam. Os sonhos se transformam. De que forma? Não que você deixe de querer mais, não que você deixe de querer o melhor, não. A gente continua querendo o melhor, continua querendo dar o melhor para os outros, para nossa família, mas os sonhos vêm de uma forma diferente, porque a realização deles não está mais na força do nosso braço. A realização deles dá na vontade do Senhor. E eu creio que a gente aceitando isso, tudo fica mais fácil. Amém? Gostaria que vocês colocassem de pé. Aleluia, glória a Deus. Você está fazendo uma oração para encerrar aqui? Pai, Senhor meu Deus, aqui está o teu povo, Pai. Teu povo, meu Deus, que tem te buscado, Pai. Teu povo, meu Deus, que às vezes pensa que o Senhor está mudo. Teu povo que às vezes pensa que o Senhor parou de falar com eles. Mas, meu Deus, na verdade, nós deixamos de entender, espiritualmente falando, da forma que o Senhor está falando. Pois sabemos que Tu falas em meio à tempestade, sabemos que Tu fala em meio à bonança, sabemos que Tu fala em meio a toda e qualquer situação, Pai. Então, meu Deus, eu te peço agora, Pai, que abra os ouvidos espirituais do Teu povo, para que eles possam, meu Deus, verdadeiramente ouvir a Tua voz, e que eles possam, meu Deus, a cada dia entender, Pai, que os sonhos que são colocados debaixo da Tua vontade, Pai, serão realizados. Meu Deus, eu não sei o que Teu filho tem buscado, eu não sei o que quem está em casa assistindo agora nesse momento tem buscado, mas eu sei que Tu és o Deus que cumpre o que prometeu. Então agora neste momento, vem trazendo ao coração dele o sonho que ele esqueceu, o sonho que o Senhor prometeu para ele, que ele acabou esquecendo devido ao tempo, mas que ele vai voltar a acreditar nesse sonho, que ele vai se concretizar, pois é um sonho que foi sonhado debaixo da Tua vontade, foi um sonho que foi sonhado junto contigo, meu Pai. Então cuida do Teu povo, meu Deus. Te peço também nesse momento que leve o Teu povo em paz para casa, Pai, livre de qualquer acidente. Cuida deles, Pai, no decorrer dessa caminhada, meu Deus. E vem falando conosco a cada dia mais e mais e mais e mais, Pai. Te agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.